Graça e paz. Nós temos ultimamente conversado com muitos psicólogos sobre assuntos gerais e as perguntas que eles fazem, etc. E por quê? Porque está tendo muita gente com depressão. Os consultórios não estão pegando com menos de um mês para consulta para pessoas, pacientes novos. O que será que está acontecendo? Eu disse, vai aumentar mais. Por quê? Da onde vem a depressão? A depressão, claro que a depressão junto com a opressão é produto do diabo. Isso aí não tenha dúvida, né? E as pessoas não têm em quem confiar, então vai confiar nos médicos. E os médicos não têm solução para esse tipo de problema. Tem uma condição de ir dando medicamentos, que atualmente remédios para depressão está sendo em segundo lugar de venda no Brasil. Então, não vai resolver o problema, vai apenas amenizar um pouco, mas não dá para resolver o problema. E isso aí tem sido não só para adulto, nem só para idoso. Tem crianças com depressão, que é produto de separação do casal. Tem moço com depressão, produto de separação de namorada e namorado. Então isso vai acumulando. E casamentos errados. Por quê? Porque às vezes é filho de Deus, mas procura as filhas do diabo para casar. Outras vezes é filha de Deus, procura filha do diabo para casar. E uma moça que casa com um moço filho do diabo vai ter o diabo como sogro. E ele vai botar o colher de pau no meio, vai começar a dar problema. Então isso vem, a depressão vai aumentando cada vez mais. E jovens, principalmente jovens que vai mal nas aulas, com esta dificuldade hoje de se ter uma boa escola, e quando se tem uma boa escola é caro, os pais não podem pagar, problemas de perca de emprego, quanta gente desempregada, isso vai trazendo uma certa preocupação que vai para a depressão. E a depressão, então, está aí invadindo as famílias brasileiras, cujos medicamentos são caros e não resolvem o problema. Mas eu estava falando para um deles que Jesus deixou o remédio gratuito para esse tipo de problema. É gratuito? É gratuito. Está aqui no capítulo 11 de Mateus. Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo deixou aqui medicamento para depressão, para falta de paz. Depende das pessoas, não é? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra na nossa própria língua. Quando muitos ainda não têm a Tua palavra na língua própria deles, é um privilégio para nós e por ela nós descobrimos quanto o Senhor nos ama, a ponto de teres enviado o Teu Filho Jesus Cristo a este mundo mau, para Ele nos desarraigar deste mundo mau, nos atraindo no corpo dele lá na cruz, nos fazendo crucificarmos com ele, morrermos com ele, sepultados com ele. Mas o Senhor nos ressuscitou e nos deu o Espírito Santo para nos guiar nos teus caminhos.
aceite a nossa gratidão. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Nós temos aqui então o remédio não só para depressão. O remédio aqui leva para todas as enfermidades. Porque o problema que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui é o problema da natureza de víbora, que todos nascem com ela. Aí no capítulo 23 desse mesmo livro de Mateus, esse evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus falou sobre esta natureza que a pessoa nasce com ela. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Não tem jeito, só nascendo de novo. Como escapareis? Serpentes, raça de víbora. Essa é a condição de uma pessoa fora de Cristo. Raça de víbora, por quê? Porque procede da víbora do jardim do Éden. A víbora que usou Eva para comer do fruto proibido por Deus a Adão, transmitiu a natureza para Eva e Adão também. Como todas as pessoas procedem de Adão e Eva, tornou-se uma raça caída, raça de víbora, tendo o diabo como pai, como príncipe, e trazendo estas consequências para as pessoas. Então, quando Jesus fez a pergunta, como escapareis do inferno? Ninguém. Com esta natureza, ninguém escapa do inferno. O inferno é o lugar próprio para as pessoas que procedem de Adão e Eva. Fora de Cristo, claro. Procede de Adão e Eva. Quando nós procedemos de Adão e Eva, aí na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versos 21 e 22, a pessoa que ainda está em Adão, ela tem a raça de víbora e é serpente. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tem que mudar de proprietário. Em Adão é raça de víbora. Em Adão é serpente. Em Adão, a pessoa vai para o inferno. Em Adão, a pessoa tem todos esses sofrimentos aqui. Todos os que estão cansados. Essa canseira física, a cama resolve. Mas, normalmente, esse cansaço que Jesus está se referindo é a sobrecarga. É aquele cansaço, não o físico, mas é o espiritual. É um cansaço que as pessoas têm já próprio da raça de víbora. Porque todos que nascem neste mundo, eles sabem que estão perdidos. Eles querem tampar o sol com a peneira, querem dar desculpa, mas no fundo todos sabem que estão perdidos. Todos sabem que estão separados de Deus pelo pecado chamado original. No fundo, no íntimo, todos sabem disso.
Aí entra as religiões, cada um ensinando de um jeito para as pessoas ficarem livres desta canseira. E até que aqueles que não querem um compromisso com Jesus, até que se adapta ali à religião. E a religião se torna um remédio para as pessoas. Eu me lembro uma vez que nós conversávamos com Eduardo Figueiredo, não sei como é que era Figueiredo, eu sei que ele era presidente da República, aqui na chácara do senhor, esqueci o nome do homem. Bem, então saiu a conversa assim, mais ou menos, por que não acaba com esse negócio dessas igrejas tomar dinheiro do povo? O presidente falou, não, é uma economia para o país. Porque muitas pessoas estão com depressão por falta de comunicação, falta de um tapinha nas costas, falta de um achego. E essas igrejas, elas têm resolvido muitos problemas desses. Eu até concordei, realmente é verdade. Muitas pessoas vão para uma igreja e elas então se adaptam ali. São recebidas de uma maneira, né? Claro que atrás do pano o interesse é muito grande. E as pessoas então acabam sarando de muitas doenças psicológicas. Não são doenças. São problemas de falta de afeto. E ele tem razão. Muitas igrejas têm tido esta vantagem. Pessoas vão para lá e ficam boas. Sarei da dor de cabeça, sarei da dor nas costas. O que estava precisando realmente era de ter uma comunhão, ter um tapinha nas costas e etc. O que não resolve o problema da alma. O Senhor Jesus colocou também a alma aqui, sendo beneficiária da ida a Ele. Então ele diz aí, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo aqui que Jesus se refere é a cruz. A cruz que foi usada para que ele fosse crucificado e morto nela. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tome sobre você a minha cruz. E você vai sarar de muitos tipos de problemas, de todos os problemas físicos. Porque aí você não está mais preocupado. Então, a pessoa que nasce de novo indo a Cristo Jesus, ela é uma pessoa feliz. Eu estou falando quando nasce de novo, tá? Não estou falando quando está na igreja. É uma pessoa feliz, com uma alegria diferente, aquela de Romanos 14, 17. É uma alegria pela salvação da alma. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então estas pessoas que nascem de novo têm esta alegria. Alegria por estar livre da condenação. Romanos 8:1. Porque foram a Cristo. Por isso que Jesus está dizendo, vinde a mim. Ele não está dando endereço de igreja, de religião. Não. Vinde a mim. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não tendo condenação, a pessoa vai ficar livre de muita coisa. Preocupação com a eternidade, preocupação com o inferno. Agora, em Cristo, ela está livre da condenação. Então, já recebeu mais um benefício aí. Quando ele fala, aprendei de mim, é porque os ensinos humanos normalmente dão outro endereço. Os ensinos humanos normalmente dão endereço da religião dele, da igreja dele, do líder. Por isso Jesus está dizendo, aprendei de mim. Por quê?
Porque eu sou manso e humilde, não sou soberbo. Sou manso e humilde de coração. Ir a Cristo Jesus é solução para esses problemas todos. E achareis descanso para a alma. Mas espera aí, o senhor falou lá em cima que era para quem estava cansado? Pois é. Exatamente. Mas o problema seu não é físico, é da alma. Então quando você acha descanso para a alma, resolveu os problemas. E achar descanso para a alma, só tomando o jugo de Cristo, só morrendo no corpo de Cristo pela fé. O velho homem, quando morre, o responsável por esse tipo de problema, a pessoa então achou o descanso da alma. Que beleza! Jesus não deu endereço para ninguém, para ir em lugar nenhum. Quando ele falou lá no capítulo 16 do Evangelho segundo João, versos 33, ele estava falando sobre isso. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é aflição? É diferente de opressão? Não. No mundo tereis opressão. Por quê? Porque o príncipe do mundo é o diabo. E ele quer fazer as pessoas sofrer. Então, achou o descanso da alma, solucionou esses problemas. E aí ele trata da religião. Ele diz, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Você procurar uma religião para ficar livre disso, vai ser um fardo pesado. Vão te colocar tanto peso nas costas que você vai ficar pior. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não sei o que, etc. Então Jesus está dizendo, o meu fardo é leve. Eu não ponho carga em ninguém. A salvação de Jesus independe daquilo que a pessoa faz. Não é uma questão de você precisa, aí é condição, aí é barganha. Mas Jesus Cristo não impõe nada. Ele põe só o querer e ter fome. Isso sim, isso cabe à pessoa. Apocalipse 21, 6. O querer e ter sede é da pessoa, sede de salvação. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, isso é com a pessoa. Ter sede e fome da salvação. Ele já tinha se referido a isso lá no capítulo 7 de João, Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Jesus tinha se referido a esta sede, quando ele foi numa festa em que era durável por 7 dias. E ele chegou no último dia e fez este apelo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí sim, esse rios de água viva, ele estava falando sobre o Espírito Santo que dá alegria. Aquela alegria que não é produzida por comida e bebida, mas alegria por ser salvo, por estar livre da condenação. Então, quando
Jesus estava convidando ali, se alguém tem sede. Era esta a razão. Claro que ninguém estaria ali com sede, com uma duração de 7 dias de festa. Mas era a sede de salvação. Porque a comida não soluciona o problema da salvação. Não. Se tivesse um prato especial para a pessoa comer e ficar livre do inferno, claro que podia custar caríssimo, mas não tem. Não tem um remédio que possa solucionar o problema da alma. Não. O único remédio é morte no corpo de Cristo na cruz do Calvário. Quando a pessoa toma este remédio, então Jesus está convidando, vinde a mim. Mas como ir a ti? Seria a pergunta. Como ir a ti? Eu não prometi que quando eu fosse levantado na cruz atrairia todos a mim? O Senhor prometeu. E você acha que eu te enganei? Dá uma lida em João 14,6, vê se eu posso te enganar. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que Jesus pode enganar alguém? Não. Ele é a verdade. A verdade é o oposto da mentira. Não pode mentir. Então ele cumpriu? Sim. Ele foi levantado na cruz? Foi. Foi feito um teste? Foi. O soldado foi lá com a lança e furou o lado dele, para ver se ele estava realmente morto. Então ele foi para a cruz? Foi. No meio de 2 ladrões? Sim. Os 2 ladrões foi para o céu? Não. Foi só um. Por quê? Porque não é a cruz que resolve o problema. As religiões ensinam que é a cruz. Não. A cruz foi a única maneira que Deus tinha de fazer com que aqueles religiosos não falassem que Jesus foi suicida. Não tinha jeito. Então foi o veículo usado por Deus para que ele não fosse se suicidar. Que ninguém pode se suicidar numa cruz. Então não é a cruz o problema. Não. Quando o apóstolo Paulo deixou ali o único meio de a pessoa mudar de proprietário, ele não falou sobre a cruz. O único meio que a pessoa tem para mudar de proprietário está em Romanos 7,4. Ele não falou da cruz. O que ele falou? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Claro que ele está falando do corpo de Cristo na cruz, porque é lá que nós morremos para a lei. Mas ele não usou a cruz para não ficar aquela idolatria da cruz. Mesmo ele não usando, ainda a cruz se tornou uma idolatria, onde em qualquer acidente na estrada tinha que se pôr uma cruz para significar que aquela pessoa foi salva. Uma cruz no pescoço significa que a pessoa está indo para o céu. Não. Isso não serve. Para ir para o céu tem que nascer de novo. E ninguém nasce de novo na cruz. Nasce de novo no corpo de Cristo. Na cruz do Calvário. A cruz foi um veículo usado por Deus
para solucionar o problema do filho dele. E a lei que estava sobre as pessoas. Essa semana alguém me perguntou: pastor, o Senhor Jesus cumpriu a lei? Cumpriu. Então nós estamos livres da lei? Não, senhor. Não. Só quando você morre no corpo dele na cruz pela fé. A lei está em vigor. Todos estão debaixo da lei da condenação e da morte, até crer que Cristo nos atraiu no corpo dele, que fomos crucificados com ele, que morremos com ele. Aí saímos de debaixo da condenação. Enquanto não acontece isso, não tem remédio. Quando o apóstolo Paulo estava tratando com os romanos, no capítulo 10, versos 4, ele deixou claro que o fim da lei é Cristo para aqueles que acreditam, que foram atraídos no corpo dele lá na cruz. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja como o Espírito Santo não deixa nada para trás. Para a justiça. Por quê? Porque quando a pessoa crê que morreu no corpo de Cristo na cruz, ela é justificada por Deus, que é o único remédio que Deus tem para o pecado do Jardim do Éden. É Romanos capítulo 6, verso 7. Esse é o remédio divino para solucionar o problema do pecado adâmico. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Agora, justiça de todo aquele que crê. Crê no quê? Crê na promessa que Cristo fez, que está em João 12, 32 e 33. É bom a gente citar, que muita gente vão ver e está o endereço aí. É um texto desconhecido. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Que morte? Morte de cruz. E aí? Justiça de todo aquele que crê. Crê no quê? Crê que foi atraída no corpo dele lá na cruz. E aí Romanos 6,6 ainda fica claro que foi crucificado com ele aqueles que acreditam que foram atraídos no corpo dele lá na cruz. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Sabendo isto, foi. Tempo do verbo, passado. Foi. Para quem? Foi. Para quem acreditou na promessa. E agora? O que Cristo prometeu? Eu, quando for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Aqueles que acreditam estão lá na cruz. Cristo morreu? Morreu. Foi feito o teste? Foi. E as pessoas que estavam nele? Morreu com ele. Segundo aos Coríntios 5,14. Então, se morreu com ele, está justificado do pecado. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos que estão nele, pela fé na promessa que ele fez. Então, esses morreram com ele. E aí, Jesus ficou morto? Não. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E aqueles que estavam nele, quando ele morreu? Também. Efésios 2,6. Também foram ressuscitados com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com ele,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então agora é gerado por Deus. Essa ressurreição realizada por Deus é o novo nascimento, que Deus realiza somente naqueles que estão em Cristo. Claro, se não está em Cristo, não foi ressuscitado com Cristo. Então o novo nascimento é escapar daquela natureza de víbora. Agora a natureza de víbora é substituída pela natureza divina. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Agora, esses que acreditaram na promessa, veja bem, eu sempre friso essa posição. Preste atenção no que está escrito. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então é pela promessa. Eu pensei que era por fazer. Não. Ninguém é salvo por fazer. Esta semana alguém me pediu uma coisa que eu falei, é impossível, eu não tenho tempo para isso. O senhor não podia fazer um relatório de cada livro da Bíblia, sabendo a razão? Por quê? Porque o meu marido é duro de entender. Eu falei, a salvação não é por entender. Salvação é por crer. Se fosse por entender, estava diferente o texto de Efésios 2, 8 e 9. Estaria diferente ali, se fosse por entender. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se fosse por entender, como é que estaria escrito? Porque por entender a palavra de Deus, vocês são salvos. Não. Não é por entender, é por acreditar. Ninguém que nasce de novo sabe como é que foi atraído no corpo de Cristo. Sabe que está escrito. Que a nossa segurança é o que está escrito. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho em Adamantina. E foi tratando do Evangelho de Cristo lá, então uma senhora falou assim, mas a Bíblia é escrita por homens, né? Eu não acredito por causa disso. A senhora tem razão. Tem razão. E eu precisava comprar umas peças para resolver o problema. Daí eu fui comprar e voltei e falei, eu vim tomar posse da sua casa. Ué, como assim? Falei, eu fui no cartório e fui informado que foi homens que escreveu lá a sua escritura. Então eu comprei. Ué, peraí, não senhor, eu estou com a escritura aqui. Foi homem, mas eu paguei. Falei, então, é a mesma coisa. Falei, o senhor me pegou, hein? É a mesma coisa, que está escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. Lá foi homens que escreveu a sua escritura. Da sua casa. Por que a senhora tem esse nome? Como é que a senhora sabe que a senhora tem esse nome? Porque está no meu registro de nascimento. Falei, mas foi homem que escreveu. Aí, é tão simples, não é? Tão simples. Como é que você sabe que você tem esse nome? Está escrito no meu registro, no meu RG. Aí, peraí, quem escreveu o teu RG? Então a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela é o livro que foi escrito para saber como é que Deus criou todas essas coisas que nós vemos.
como é que Deus fez o homem usando o barro, como é que o pecado entrou no mundo, qual foi a consequência do pecado e qual foi a providência divina para resolver o problema do pecado do homem. É para isso. Não é uma história. João falou, se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, nenhum livro do tamanho do mundo não caberia. Então não é para se entender o que está escrito aqui, é para se crer. E o básico é, você sabe que fora de Cristo você vai para o inferno? É? Está escrito aqui. E o inferno é real? E vai que é? E vai que é? João capítulo 15, verso 6. Quem é que falou isso aí? Qual foi o nome do pastor? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Quem foi que falou? Foi o Senhor Jesus Cristo, que veio com a missão definida por Deus. Que missão? Salvar o mundo da condenação eterna. Mas ele está convidando a ir a ele aqui os cansados e oprimidos. Cuja solução é só um novo nascimento. Não tem remédio para isso. Descanso para a alma não tem remédio. As maiores riquezas não resolvem o problema para dar descanso à alma. Não. Dinheiro não resolve o problema. Trabalhar para Deus também não. Então o que vai resolver? Acreditar. É ir a Cristo. Mas eu não tenho fé para crer. Veja através da Bíblia quem foi Jesus. Veja através da Bíblia quem foi Deus. Aí é impossível que você não vai ter fé. As maravilhas que Deus tem feito. As maravilhas que Ele encarregou Jesus de fazer. Se isso não leva a pessoa a acreditar, então não sei o que é que vai levar. Mas o principal motivo é aquele que Jesus deixou no capítulo 7 de Mateus, versos 15. Esse é o motivo pelo qual as pessoas não acreditam. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vem com remédios diferentes. Remédios que não resolvem o problema da depressão. Remédios que não resolvem o problema do cansaço da alma. Remédios caros. E jugos pesados. Que não dá para carregar. As pessoas sinceras não conseguem fazer o que se prega por aí afora. Tem que voltar para casa brigando com a mulher e chutando lata de lixo na rua. Porque não encontrou o que queria. Isso é para os sinceros com a alma. Porque a religião não dá descanso para a alma. Religião não cura depressão. Não. Então o convite está aí para os
doentes, ir a Cristo Jesus. Eu estava dando uma olhada e não vi nenhum lugar que Jesus fala sobre milagre. Ele não fez milagre. Ele fez sinais para mostrar que Ele é. Sinais para mostrar que Ele é. Porque o milagre do novo nascimento é Deus que realiza. Só nas pessoas que estão em Cristo Jesus. Porque Ele mandou Jesus para salvar. Então o milagre realmente é esse. Ter natureza trocada. Trocar de proprietário. Trocar de senhor. Isso é uma obra divina. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. É Ele que faz esta obra nas pessoas que estão em Cristo Jesus. Não é na religião X ou Y. Não. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele enviou Jesus para isso, para nos reconciliar. Para trocar a nossa natureza, nos dar uma natureza dele, livre da condenação, livre da corrupção. Então o convite está lançado. Queres ficar livre da condenação? Vá a Cristo. Creia que Ele te atraiu no corpo dele. Porque é no corpo de Cristo que a pessoa nasce de novo. Sem novo nascimento, não há solução para o problema de entrar no céu. Alguém está na porta. Você nasceu de novo? Não. Então, seu lugar não é aqui. Mas eu era um grande religioso, eu fazia isso. Você veio para o lugar errado. O meu filho avisou que se não nascesse de novo, não entraria no meu reino. Então você veio para o lugar errado. Não se iluda com religião. Não se iluda com fazer. Mas clame a Deus para te dar fé, para creres que Cristo te atraiu no corpo dele e seja um membro da família de Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.